Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, infelizmente, acabou perdendo o jogo, né, por alguns detalhes, mas o Flamengo desempenhou um bom futebol jogando. É óbvio que o clima quente, jogando domingo, 11 horas da manhã, pode ter influenciado um pouco no rendimento dos jogadores, mas sim, o Flamengo chegou a apresentar um bom futebol e o Gerson, pra mim, foi o melhor jogador desse time do Flamengo lá, né. O Gerson jogou. Foi um absurdo, óbvio, tirando o gol e ainda o condicionamento físico. O Gerson conseguiu correr domingo, 11 horas da manhã, foi uma barbaridade, né? E uma coisa, o São Paulo não pode ficar tirando o Pedro pra bancar o Gabigol. Sinceramente, será que o São Paulo ele quer fazer média com o Gabigol? Essa é minha opinião, né? Então eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários também sobre o Pedro sempre ficar saindo para manter o Gabigol e sobre o resultado do jogo, né? Que às vezes não importa tanto, mas o que importa é o desempenho e a gente vê uma melhora desse Flamengo, né? Óbvio, o resultado importa, mas é aquilo. Nem sempre a gente vai ganhar, né? Então vamos embora pro vídeo aí. Quero deixar a respeito no Brasil. Valeu! Vocês querem ver o São Paulo? Sempre. Sempre. Sempre, como diz o outro. Eu penso que o time tuvo melhoras durante o jogo. Tuvo muita possibilidade de fazer mais de um gol, pero futebol é contundência nas áreas, e aí o time perdeu um partido onde en el desarrollo fue mejor, pero en las áreas no. O time tuvo entre 9 y 10 chances de gol, más las aproximaciones, más la pelota, y no consiguió ganar, que son las cosas que tenemos que aprender, porque si nosotros no le damos aprovechamiento a la bola y a las ventajas posicionales, obviamente que o rival sigue vivo y en una jugada puede matar o jogo, como foi hoje. Olha, eu lamento Rodrigo Bueno, eu lamento Eduardo de Menezes, mas tem uns assuntinhos hoje que eles estão gritando o nome do Zé Elias. Mas isso aí ele que faz. Eles estão chamando o Zé Elias. Passa a bola pra ele, então. Então eu acho. Depois eu vou ver vocês. Vai lá. Mas é que a coisa chama o Zé Elias. Zé Elias, São Paulo, jogadores é que resolvem. Eles que ganham, eles que perdem, eles que resolvem a par. O cara chegou outro dia. Em outras circunstâncias, a gente já sentou a lei aqui, não foi? Em outros treinadores. Para ser justo, hein? Ninguém tá querendo que dê errado, ou zicando. Apesar que tem gente que vai achar que é isso, mas é problema seu, mas você pensa isso. O negócio é assim. Ele chega e ele dá uma dessa. Sim. Tem tamanho para os caras entenderem, e pouco tempo ainda para os caras entenderem isso de forma diferente, ou já dá um, como diria um amigo, um burubuçu? Se estivesse tudo bem, Sampaoli não seria contratado. Se estivesse tudo bem, tivesse vencido todos Pereirão os campeonatos... Pereirão estava lá até agora. Né? Tava lá, tranquilo, não tem nenhum problema. Quando você contrata Sampaoli, você contrata o pacote. Você já sabe que ele é assim. E segura a onda agora, segura, né? Já sabe que ele é assim. É até bom para a diretoria, né? E como a diretoria não tem coragem de cobrar os jogadores em público ou cobrar os jogadores, o Sampaoli vai fazer isso. Ele não tem desprendimento. Os estrangeiros, William, são diferentes dos brasileiros. E aí não é questão, por favor, não me entendam mal, é uma questão cultural. Você vai na Itália, os treinadores falam dos jogadores pós-partida. Quando perguntado, eles respondem. Sim. Você vai em Portugal, eles falam também. Você vai na Espanha, alguns falam também. É que aqui a cultura é diferente. É que aqui, né, a forma é diferente. Então, assim, quando você contrata determinados treinadores que têm uma certa personalidade, e o São Paulo eu não preciso nem falar como ele é, né? A história dele já demonstra isso, passagens pelo Santos, passagens pelo Atlético já demonstraram isso. Então, agora, de certa forma, ele está mexendo com o vestiário. Ele vai mexer com o vestiário. Você acha que os caras vão entender diferente dessa vez? O que vinha do Vitor Pereira, o que vinha de algum outro sênior, de algum outro treinador e tal, ou algum outro de outro clube? Não, porque todos já conhecem o Sampaoli. Então não tem surpresa. Não sabe que ele acha desse jeito. Já sabe que ele é meio maluco assim, e que ele vai falar e os caras vão ter que correr. Para o Sampaoli não vai zoar o vestiário. Para o Sampaoli não falar nada, ganha os jogos. E eu acho que mesmo ganhando os jogos, ele vai falar alguma coisa. Vai. Né? Mas se o momento, de novo, se o momento estivesse tranquilo, se o Flamengo tivesse vencido Mundial,
né, Supercopa, O VP Recopa, tava aí, tal, né? tal. Nem tava o São Paulo. Nós não estaríamos nem conversando sobre isso. É verdade. Né? Então, quando contrata o São Paulo, ele contratou, ele vai fazer exatamente isso. O Zé falou de transferir responsabilidade. Eu me lembro quando o Flamengo contratou o Paulo Souza, que era para ele fazer ajeitar um pouco o elenco, uma limpa para alguns, e não deu muito certo. No caso do São Paulo, eu acho que ele tem essa musculatura para fazer, não é pela trajetória que tem. E ainda ligado ao futebol brasileiro, as pessoas conhecem o trabalho dele. Só tem uma coisa ainda olhando a parte tática, você vê que ele já mexeu um pouco com o Gerson. O Gerson é outro cara. O Gerson não pode jogar naquela linha de marcação. O Gerson reestreou no Flamengo. Ontem nós vimos a reestreia do Gerson. Ele chegou já há algum tempo, desde janeiro, isso, né? Mas ontem foi a reestreia. Já estreou na primeira vitória na Libertadores. Ponto que eu acho que agora é hora de trabalhar em relação ao Pedro. Eu não imaginava falar isso na temporada, mas é um Pedro que não é o Pedro que a gente está acostumado a ver. O Pedro não saiu contente, hein? Então, Zé, é aí que eu tô contando. Então, aí eu vai acho que mudar o treinador de novo daqui a algum tempo, porque o outro Você vai ter que mexer. O Pedro não tá rendendo. Essa roda não viva. tá rendendo. Os caras vão ter que começar a entender, Bubu. Como eu falei, eu estava no Rio. Então eu tenho uma sensação, acompanhei o jogo do Flamengo cercado de... Mas esse jogo foi no Beira-Rio, não no Rio de Janeiro. Não, mas eu acompanhei o jogo cercado de rubro-negros, numa atmosfera rubro-negra. Então eu percebi algumas coisas de forma bem ostensiva até. Foi bem tratado lá? Muito, sempre. Então tá bom. Amo o Rio de Janeiro. Goleiro Santos. Pessoal... ontem teve muito burburinho. Outro flamenguista reclamou da arbitragem do segundo gol. Não, reclamaram do Santos. Entrou, né? Não, tipo assim, mão de alface ou se posicionar mal. Não, a galera rubro-negra, eu não posso falar por, sei lá, mais de 40 milhões de pessoas. Mas muitos flamenguistas não confiam no Santos. Então eles veem isso um problema, certo? Outro problema, e esse é difícil de assimilar. Tem muita cornetagem flamenguista pra cima do Gabigol. Que o Gabigol perde muito gol. Né? Virou meio que Gabigol, entendeu? Então, assim... Ontem perdeu deu pra perceber umas cornetas. O goleiro saiu bem, né? No final da gestão do Vitor Pereira, quase sempre, mas no final, quem que era o grande vilão entre os jogadores para a torcida? Era o Davi Luiz. Davi Luiz ontem não jogou. Ontem não teve culpa nenhuma de nada. Davi Luiz... Cuidado com esse negócio de culpa aí. O rapaz não tá hoje, daqui a pouco o Pedro liga. Vai falar que você tem culpa. Aqui a gente pode falar tranquilamente sobre culpa. Deixa eu perguntar aqui. Pedro Ivo Almeida, tem culpa ou Davi Luiz? Setorista de culpa. Pronto. Não é? Mandei, ele vai responder. Então assim, dá para perceber assim, há um descontentamento ainda com alguns jogadores. Alguns que estiveram em campo ontem, o Davi Luiz não estava, então deve estar absolvido dessa daí. E até no São Paulo, né? O pessoal já dá uma... Né? O pessoal na estreia... Já, pô. Mas já. Então, na esteira. Pô, o Gabigol não tá bem, tá sendo criticado porque perde muito gol. Aí saiu o Pedro e não o Gabigol. Então tem muita gente que achou que tinha que sair o Gabigol. E muita gente questionando mas o seguinte, os dois não estão rendendo, Pedro. Os dois não estão rendendo. Não, peraí, como não estão rendendo? Quem fez os gols contra o Nublense? Tudo bem, mas o Gabigol que ele falou, que a torcida fala, eu também concordo. De centroavante, por que o Gabigol perdeu espaço pro Pedro há 2 semanas? Bola na rede. Cara, bola na rede, o Pedro é mais eficaz do que o Gabigol. Mas ontem o Pedro não estava bem, o Gabigol ainda estava sendo mais útil. Pedro não tá bem, eu acho. É que quando entra, aí o Zé pode falar, quando ele coloca o Cebolinha e coloca o Marinho, por sinal, de novo, o Cebolinha ontem, nada, né? Então o Marinho foi melhor que o Cebolinha ontem, né? Little Onion ontem, o Marinho foi melhor que ele. Aliás, 2 jogos do Marinho até bons ali com o São Paulo, hein? Assistência, ontem entrou. Cebolinha e Marinho. Pera aí, vamos lá, vamos abrir. Né? Quem tem que estar na área? Aí o torcedor do Flamengo fala, quem tinha que estar na área era o Pedro. Esse é o cara, a referência, não é o Gabigol, ele mexeu. Então tem este questionamento também do torcedor. Tá certo ou tá errado, como diria Silvinho Mal? Eu também acho isso. Ontem, por mais que o Pedro não estivesse bem, eu manteria o Pedro. Eu não tiraria, não. Ele é presença constante dentro da área. O Gabigol está saindo muito da área, ele está muito distante do gol. Mas ele corre, ele participa. Eu não quero jogador que só corra e que participe, eu quero jogador que decida. O Pedro é um cara que decide. O Gabigol era esse cara, né? Sim, o Gabigol era esse cara, mas você vê, perdeu, se não me engano, acho que perdeu uns 2 ou 3 gols ontem. Ontem teve um que ele perdeu, que ele recebeu, ele girou, bateu, o goleiro saiu bem em cima. Ali tem um mérito danado do goleiro, né? Mas William, o Sampaoli já falou isso daí na coletiva de apresentação. Um dia vai jogar os 2, outro dia vai jogar só um dia vai jogar o outro. Ontem ele respondeu, não, tinha que tirar um centroavante e escolhi o Pedro. Amanhã depois ele vai falar, tinha que tirar um centroavante e escolhi o Gabigol.
O problema é... Aliás, os 2 jogos do São Paulo jogaram os 2, né? Sim, o problema Juntos, é se isso vai gerar insatisfação por parte dos jogadores que saem. O Pedro ontem não gostou de ter saído. Nitidamente na cara dele, ele saiu incomodado. Né? Precisa ver quando o Gabigol sair. Será? Quando ele sair, quando ele qual vai ser a reação do Gabigol? Qual vai ser a reação do Gabigol? Né? E assim sucessivamente. Mas, então, quando aí, Zé, aí vai ficar aquela roda viva, né, cara? Aí vai ficar aquela roda viva. Ah, vou tirar um, não vai gostar. Aí o outro tirou lá, jogou a chuteira. Não, mas sabe... O São Paulo vai tirar muita gente. Não, mas o que eu falo... Vamos ter que achar um denominador comum aí, né? Não, mas o que eu falo em relação à insatisfação, não gostar, é o seguinte, o cara vai falar assim, eu não vou jogar aqui, todo tem que sair, ou eu procuro um outro clube. Esses caras têm mercado. Mas que tem... Você concorda? Não, eu concordo, Zé, mas assim, então... Titular. Zé, eu tô entendendo o que você está falando. Esses caras, eles vão se comportar de forma profissional. A gente o Pedro... A gente outro dia estava discutindo aqui o Everton Ribeiro, reserva, uma hora o cara pode chegar e ir embora porque ele tem mercado, é verdade. Mas assim, então, tá proibido ter um elenco onde titulares e reservas tem uma diferença bem pequena, porque isso vai dar problema de gestão. Mas eu gostaria sempre de ter jogadores incomodados quando substituídos. Incomodados sim. O problema é se entrar nisso, você falou, eu vou embora, eu não sou titular. Mas essa conversa que eu estou te falando, o jogador não precisa ter conversa com o diretor. Ele vai lá, faz o trabalho dele, porque vai pingar um din-din bom, alto, né? Belo din-din. Né? Vai pintar como é que fala? A caixa forte do tio Patinhas, todo mês cai, entendeu? Aí a conversa com o empresário pode ser essa. Eu tô vendo aqui que o cara não vai me colocar, eu vou te sair sempre, não tô sentindo confiança, não tô gostando disso. Ver se existe a possibilidade de sair. Acho que o jogador tem esse direito de conversar também com o empresário, porque hoje em dia você tem várias cabeças pensantes, né? São os famosos staffs. Tem o staff do jogador, tem o jogador que tem o cara que ajuda a pagar a conta, tem o cara que resolve os problemas de casa, tem o cara que faz o supermercado, tem o cara que arruma a chuteira, tem o cara que ilustra a chuteira e tem o empresário. E os caras conversam. Sim. Eles conversam. Viu? Tem que fazer um intervalinho. Renato Gaúcho deu um recado na coletiva para os empresários ali. Aqui tem comando, empresário que não vai mandar. Falou muito, viu? Tá certo, mas... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né? É bem breve aqui. Desse vídeo eu vou ser bem breve. Essa situação que o Eduardo de Menezes, que tá do lado do Zé Elias, chegou a comentar que o Pedro não vive uma boa fase, vamos dizer assim. É de sacanagem, né? Tá jogando bem. O Pedro, contra o Nublense, fez dois gols naquela partida. Foi 2-0 a partida na Libertadores. E falar que o Pedro não tá vindo bem, tá jogando bem, só porque ele fez um jogo abaixo, tá dizendo que ele não tá vindo bem, é sacanagem, né? Mas é aquilo, essa situação do Gerson aí, ele voltando a jogar bola, agrada muita gente, não só a gente, mas como o São Paulo também, né? A gente vê que o Gerson, ele está voltando a ser o jogador que era antes, né? Tanto com o São Paulo na França, no primeiro ano, e aqui no Flamengo de 2019, né? E, para encerrar, o resultado não foi o resultado que a gente queria, mas, pelo menos, o Flamengo chegou a apresentar uma evolução de desempenho dentro de campo, que é bastante importante para a temporada, né? Então, é aquilo. Eu cheguei a falar no outro vídeo, eu vou falar nesse aqui agora também. Quem é muito ligado à superstição, o ano passado, com o Dorival, a gente perdeu a estreia do Dorival lá, né? 3-1, se não me engano. Perdemos lá. E no final do ano, fomos campeões. Perdemos agora contra o Inter, como o São Paulo. E chega ao final do ano, a gente é o quê? Espero que seja campeão também, né? Repetir. Então, é isso aí, né? O Flamengo jogou bem. Óbvio, o Flamengo apresentando um bom futebol que chegou a apresentar, mesmo com o calor do caramba, às 11 horas da manhã, domingo. O Flamengo jogou um bom futebol, sim, até um certo ponto. Só que com esse futebol que o Flamengo jogou, na maioria das partidas que o Flamengo for jogar na temporada, o Flamengo vai ganhar os jogos. Então, foi o resultado atípico e acabou acontecendo uma derrota, né? Mas é aquilo. Próximo jogo aí, o Flamengo tem que Maringá, tem que reverter um placar, tem que reverter, não, é obrigado a reverter, senão seria um vexame maior ainda, né? Perder um time de quarta divisão. Então,
É isso aí, quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Valeu, nação, tamo junto.